Você já se pegou numa situação onde você está fazendo alguma coisa no seu dia, na sua casa, no seu trabalho, seja lá onde for, e aí você está quase acabando e você tem que partir para a próxima atividade, não é? Mas aí você já se pegou parado assim no meio da sua casa, no meio do seu trabalho, aí pensando, eita, o que é que eu ia fazer mesmo? Não, eu tinha alguma coisa para fazer, mas não estou conseguindo lembrar, não é? E aí, se tiver alguém do lado, a pessoa tenta ajudar. Não, fulano, não era isso que tu ia fazer? Aí você, não, não era isso, não. Eu estava tão lembrada, rapaz. Eu estava lembrada até agora. E aí depois você lembra, às vezes não lembra, pronto. Eu me pegava muitas vezes nessa situação. Era quase todos os dias nessa situação. Gente, me desculpa o barulho, tá? É que aqui é muito barulhento e esse horário está tendo muito. É o horário praticamente tá chegando no horário de pico, né? Mas é isso que tem para hoje, tá? Então me perdoe. Voltando ao assunto. Eu, por muitas vezes, eu me pegava nessa mesma situação. Por quê? Porque o dia, eu achava que o dia ele começava quando o sol raiava e dava lá seus sinais, seus primeiros raios do sol. E não, na verdade, o nosso dia ele começa na noite anterior. Para você ter uma organização, para você ter uma disciplina, para você fazer bom proveito do seu dia, ele começa no dia anterior, que é quando você tem que fazer a. Eu falo que é o balanço, é quando você tem que ver o que, que você tem que fazer no dia seguinte, ver o que precisa fazer, o que é prioridade, o que dá para esperar, o que não dá para esperar, tá? Então, e outra, economizar energia, não é? Além da organização, além de você saber o que dá para fazer, o que não dá, e não sair colocando um monte de coisa no seu dia que não vai dar para fazer, e aí no final do dia você não consegue fazer, você fica com aquele sentimento de impotência, aquele sentimento de que não é organizado, não é disciplinado, mas não, na verdade, às vezes você só colocou coisas demais no seu dia e não diferenciou ali, não colocou o que é prioridade e o que dá para esperar, tá? Então, gente, eu vou mostrar para vocês como eu estou fazendo, tá bom? Como eu estou fazendo para não só organizar o dia, mas economizar energia também. Como economizar energia? O cérebro da gente, ele foi feito para economizar energia. Então, quanto mais a gente força para pensar em alguma coisa, não tem quando aquela pessoa está estudando para uma prova, ou está estudando para passar no concurso, ou quando você se estressa, está estressado com alguma coisa, ou até mesmo quando você passa um bom tempo conversando com alguém, aí você tem que puxar da sua mente aquele assunto, aquela coisa. Às vezes você está conversando com uma pessoa, se esforçando para tentar ajudar ela a resolver algum assunto pessoal, do trabalho, seja lá o que for. E aí, depois de uma simples conversa, às vezes é uma besteira, você está se sentindo cansado, não é? Se for o caso de estudar, aí é que cansa mesmo, porque você está colocando informações para dentro, entendeu? Então, seu cérebro está trabalhando mais que o normal. E aí, o que é que acontece quando nós não organizamos o nosso dia? Quando acontece aquela situação de você ficar no meio da sala, sei lá, no meio da sua casa, no meio do seu trabalho, pensando, eita, tem alguma coisa que eu ia fazer agora. Mas o quê? Eu estava tão lembrada, rapaz, ou lembrado, mas acabei esquecendo. E aí, se tiver alguém do lado, essa pessoa tenta ajudar. Ai, não, fulano, não era aquilo que tu ia fazer, né? Não era aquilo que você ia fazer. E aí você fala, não era aquilo, era outra coisa, rapaz, estava na mente até agora. E às vezes você lembra, né, na mesma hora, e às vezes você não lembra. Só que nessa de você estar nesse processo de lembrar ou não lembrar, você está puxando da sua memória, você está puxando da sua mente, e aí você fica, não passa um filme, não é, na cabeça? Quando você tá, não, é o que, rapaz, eu ia fazer, tá, mas nesse meio de tempo não fica passando um filme na sua cabeça, né? Tipo, o que é que tem que fazer? Será que era isso? Será que era aquilo? Será que era aquilo? Pronto. Nesse passar o filme na sua mente, nessa que você fica puxando da sua mente, puxando da sua memória, o que, para você lembrar o que você tem que fazer, você está gastando energia. E aí é onde acontece que às vezes a gente não faz quase nada no decorrer do dia, porém estamos mortos de cansado à noite e às vezes a gente não entende por quê, não é? Às vezes não entendemos o porquê que eu estou tão cansada ou tão cansado se eu não fiz quase nada, e isso muitas das vezes acontece por causa desse motivo. Por você não organizar, você tem que estar puxando o tempo todo, no decorrer do dia, o que, que você tem que fazer, o que você vai colocar como prioridade, o que dá para esperar, o que você tem que fazer agora. Ou quando você esquece, você está puxando da sua memória o que você tinha que fazer para você lembrar. Tudo isso é gasto de energia desnecessário.
Para evitar isso, o que é que a gente faz? Tem vários métodos, mas um método que eu estou preferindo é o método que eu uso para trabalho, mas aí eu só estava colocando ele para trabalho, para agendar clientes, né? Mas aí eu achava que era besta estar anotando o que você tinha que fazer no decorrer do dia, não é? Mas não, gente, não é. Vocês não têm noção do quanto ajuda. E aqui eu tô com o meu caderninho de anotações, é a minha agenda. Eu não tenho agenda ainda, eu tenho que comprar, mas para não me esperar, tá certo, gente? Para não ficar procrastinando, porque muitas das vezes a gente tem que começar a fazer alguma coisa agora, a gente não faz, fica esperando, quando eu comprar uma agenda eu faço. Quando eu tiver com tal coisa eu faço. Ou, quando eu tiver assim, quando eu comprar assado, aí eu faço. Mas esse dia, gente, às vezes demora e às vezes nem chega, tá? Então, para não adiar mais, eu vou mostrar para vocês aqui o que, que eu estou fazendo para me organizar. Como vocês sabem, nós aqui estamos em processo de mudança, né? Mais uma vez, desculpa o barulho. Nós estamos em processo de mudança, de organização, de disciplina, de autoconhecimento, tá certo, gente? Então, o dia está sendo um pouco mais corrido que o normal, porque agora eu estou aqui com o YouTube, estou me dedicando aqui desse trabalho no YouTube, tá certo? Então, para não acabar procrastinando nada do que tem que ser feito, não é? Eu estou anotando, eu vi várias técnicas das pessoas usando, mas eu até fiz dois modelinhos assim diferentes, sendo o mesmo, vou mostrar aqui para vocês. E aí, para vocês verem também que não tem uma regra, tá certo? Ó, eu estou usando esse caderno aqui, ó. É um caderno normal daquele, sabe, que não tem arame. Pronto. Esse aqui foi os meus filhos que ganharam na escola, como eles não usam, eu estou usando agora, tá? Aí, ó. Aí aqui vocês veem, eu estou anotando, eu anoto. Eu não sei se dá para ver, ó, mas eu anoto, tá vendo? Não sei se vai focar. Mas assim, o primeiro dia foi no dia 1. Eu aproveitei que já era começo de mês, né? No dia 1º do mês 4 agora. Então, eu aproveitei, anotei no dia 1. No dia 1 eu anotei o que eu tenho que fazer. Acordar às 5, como vocês veem aqui, não está marcado, porque eu não acordei, eu acordei às 6 e pouquinho. Por quê? Porque lembra que eu não sei se vocês acompanharam, se não acompanharam, volta aí nos vídeos anteriores, que eu falei que eu estou no processo de mudança. Contei sobre acordar às 5, né? Tem um vídeo aí que, se eu não me engano, para de acordar às 5, alguma coisa assim, que eu falo sobre essa questão de acordar cedo, e lá eu conto como foi o meu processo, não é? Como eram os meus horários, como era a minha rotina, que era muito, muito doida, muito, muito complicada, muito desorganizada. E aí, eu falei para vocês aqui agora, eu estava acordando 6h30, 6h20 da manhã. Pronto. Eu estou sentindo necessidade agora de acordar um pouco mais cedo por conta das atividades que eu estou desempenhando aqui no YouTube. Porque o lugar onde eu moro é muito barulhento, não sei se está dando para vocês ouvirem, mas está passando muito carro, muita moto, faz muito barulho. E aí, de 5 da manhã, é um horário de 5 às 6 da manhã, é um horário que dá para gravar tranquilamente, sem muita interferência de barulhos externos, né? Aí por isso que eu tô querendo acordar mais cedo. E outra, porque agora eu tô fazendo meditação, não é? Tô fazendo umas técnicas aí, então o horário que eu tenho assim, um tempo sozinha, né? Porque tem os meninos, tem todo as tarefas do dia a dia e tudo mais. Então, assim, o horário que eu posso relaxar, que eu posso, sabe, descansar um pouquinho, ou na parte da manhã bem cedinho, lá para as 5 horas, 5h30, ou à noite. Só que à noite eu já estou um pouco mais cansada. Eu tentei fazer isso à noite, só que à noite eu já estou um pouco mais cansada. Por quê? Porque eu já tenho feito as atividades no decorrer do dia, já tenho feito tudo, gravado vídeo, trabalhado, cuidado de menino, de casa, de tudo. E aí, quando chega à noite, 7, 8 horas da noite, eu já estou um pó, entendeu? Então, assim, não deu muito certo. Quando eu não estou muito cansada, eu faço também, mas para não procrastinar essa questão de meditação, e de gravar aqui tranquilamente na parte da manhã. Mas aí eu tô na luta ainda, tá? Não consegui, pelo menos, ó, nesse dia, tá? Ó, dia 1º, aí eu não acordei às 5, também não consegui fazer as meditações, ó, o Ho'oponopono, as meditações, tá? Aí eu consegui fazer aí, café da manhã, mandar os meninos para a escola, arrumar a casa, dei banho na minha cachorra. Meu marido também não foi para academia, então também não marcou aqui, tá certo? Isso foi na parte da manhã. O primeiro dia eu dividi por parte da manhã, tarde e noite, né? Foi o primeiro modelo. Aí eu fui dividir aqui na parte da tarde, eu atendi 2 clientes nesse dia aqui também, então eu coloquei aqui, cadê? Atender a cliente.
e atender a outra cliente na parte da tarde. Eu já terminei à noite. Aí eu fui adaptando, só que como vocês puderam ver aqui, foi um dia bem corrido. Não foi um dia que eu fiquei o dia todo em casa. Então ficou algumas atividades, não é? Para fazer no dia seguinte. E aí vamos lá, para o dia seguinte. Ó, aí vamos aqui, ó. Para o dia 2 já é outra página, dia 2/4. Tá? Não sei se tá dando para você ver aí. Aí aqui, acordar às 5 mais uma vez também não consegui, tá? Mas tomou café da manhã, lavei a louça, eu já tinha arrumado a casa no dia anterior, não precisava fazer tudo aquilo outra vez. Aí lavei a louça, subi os vídeos para o YouTube, almoçar, assistir e tudo mais, e dormir até a meia-noite, tá? Dormi até a meia-noite. Isso foi no dia 2. Como vocês puderam ver, ainda ficou algumas atividades sem marcar, tá? Alguns compromissos sem marcar. E por coincidência, foi os mesmos que ficou do dia 1, não é? Mas aqui você já vê no terceiro dia, eu me adaptando, no terceiro dia usando esse modelo, e aí deixa eu voltar. No dia primeiro, eu separei como manhã, tarde e noite. Só que a nossa rotina é um pouco complicada, por conta que pode aparecer cliente de última hora, e às vezes não dá para fazer alguma coisa na parte da manhã, a gente deixa para fazer na parte da tarde, mas aí a gente fica, pelo menos eu achei que eu fiquei com aquele negócio na cabeça, que era para ter feito de manhã e tudo mais, então eu experimentei o outro modelo, que é só colocar, listar o que eu preciso fazer, boto os quadradinhos aqui para marcar, e eu vou vendo conforme eu for a minha disponibilidade, tipo, minha disposição para fazer aquela atividade naquele momento. Às vezes é uma coisa que eu prefiro fazer de manhã do que à tarde ou à noite, por exemplo, que já vou estar mais cansada. Então aqui eu organizo no decorrer do dia, sabendo o que eu tenho que fazer, tá? Mas aí eu achei melhor para mim assim. Aí no dia 3 eu fiz a mesma coisa, do mesmo modelinho. Só listei o que eu tinha que fazer, tá? E aí saí marcando conforme eu fui conseguindo fazer. Aí vocês já podem ver uma diferença. Que a adaptação é assim, é repetição. Você vai repetindo, 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 até que você fica bom naquilo que você vai fazer, não é verdade? Então, no terceiro dia, eu já consegui, ó, não tá marcado aqui, mas eu acabei de concluir essa atividade, que é gravar os vídeos para o YouTube, tá? Mas eu já consegui fazer tudo o que eu tenho que fazer. É isso. Não, dia 3, gente, dia 3, desculpa, dia 3 foi ontem. E aí eu consegui fazer bastante coisas. Só ficou gravar os vídeos do YouTube para hoje, tá? E aí eu consegui, ó, tá vendo? Quase tudo eu consegui fazer, mas isso foi ontem, eu estou meia perdida no tempo. E observem que eu continuei com o mesmo modelinho. Por que eu estou frisando tanto essa observação? Porque às vezes você vê, às vezes eu mostro uma técnica aqui para você, mas você adapta conforme o que dá mais certo para você, a sua necessidade, entendeu? Tem que dar certo para você. Aí você pega aquela ideia, adapta o seu jeito, e aí eu achei melhor fazer assim, mais uma vez. Aqui, já consegui concluir várias atividades aqui, só que eu não marquei ainda, porque eu peguei aqui fazendo vídeo, não é? Peguei gravando e tudo mais, entendeu? Aí por isso que eu não gravei, que eu não marquei ainda, mas eu vou marcar, tá? Aí eu marquei aqui, cadê? Isso, tomar café da manhã, porque foi a primeira coisa que eu fiz ao acordar, não é? Então eu marquei e continuei fazendo as outras coisas, fui fazendo e não marquei aqui ainda. Mas eu vou marcar quase tudo que eu consegui, ó. Gravar os vídeos, amei gravar o vídeo para o canal, consegui. Almoçar, consegui. Cadê? Aí não dei banho na cachorra ainda vou dar. Fazer meditação Ho'oponopono, vou fazer à noite. Marido vai pra academia à noite, entendeu? Porque eu deixei a parte da manhã e a parte da tarde para gravar vídeos para o YouTube. E aí, gente, é isso que eu queria mostrar para vocês. Tá sendo muito útil isso aqui para mim, tá? Eu tô me adaptando, tá me ajudando bastante. Eu já consegui fazer muita coisa, por exemplo, para eu concluir o dia com tudo isso aqui, que foi ontem, né? Para eu concluir o dia com todas essas tarefas aqui feitas, era quase impossível, porque sempre ficava alguma coisa para fazer no outro dia, e não era uma ou duas coisas, eram muitas coisas que ficavam. Às vezes, a gente passava o dia e não conseguia fazer nada, não aproveitava nada aquele dia, entendeu? Só ficava deitado assistindo, comendo. Às vezes, minha casa, eu arrumava, deixava a casa para o outro dia, e aí, quando era no outro dia, tinha mais coisas ainda para fazer.
E é isso, gente. Eu queria trazer aqui, tá? Essa técnica aqui, essa ferramenta para vocês. Quem sabe lhe ajude também. É uma coisa muito simples, porém muito óbvia. Parece até ser besta quando a gente fala, não é? Tipo, como assim eu vou anotar o que eu tenho que fazer no outro dia? Eu sei o que eu tenho que fazer no outro dia, mas é sério, gente. Nesse processo de desenvolvimento, nesse processo de parar de procrastinar, nesse processo onde queremos ser disciplinados, queremos fazer aquilo que a gente tem que fazer, porque a gente tem que fazer o que tem que ser feito. Se a gente quiser mudar de vida, né? Se a gente quiser melhorar de vida, entendeu? Então, o intuito é esse aqui do canal, é ajudar vocês, é trazer conhecimento que eu sei, o que eu estou estudando, o que eu estou fazendo, conforme a minha vida for, a nossa vida aqui for melhorando, eu trago para vocês, porque quem sabe assim inspira vocês, quem sabe dessa maneira vocês também conseguem colocar um pouquinho de ordem na vida de vocês, quem sabe vocês estão precisando, não é? Ter uma disciplina, ter pegar hábitos saudáveis, não esses hábitos que tipo, né, esses hábitos que são ruins, esses hábitos que não são saudáveis, né? E tem muitos, não tem nem como falar aqui, como listar, porque são muitos. Eu falo dos meus, né? Então me conte aí nos comentários os seus hábitos. Qual é o hábito que você quer mudar? O que você quer mudar na sua vida? Me conta aqui nos comentários que eu vou agradecer bastante, tá, gente? E desde já queria também, antes de terminar esse vídeo, agradecer às novas pessoas, não é? Eu estou com 28 pessoas. Eu não digo que eu estou com 28 inscritos. É, eu tenho aqui 28 pessoas que já se inscreveram aqui no canal. Agradeço demais os comentários de vocês, tá certo? As pessoas que estão comentando lá, muito obrigada mesmo, gente, de coração, tá? Fico feliz por estar ajudando e troca ideia, o canal foi feito para isso, para gente trocar ideias, trocar experiências e um ajudar o outro, tá certo, gente? Então, beijo para vocês, tá? Comenta aqui embaixo o que vocês querem mudar na vida de vocês. Comenta também o que vocês querem que eu traga aqui. Quem sabe tem um assunto que vocês querem que eu traga para a gente debater, tá certo? E é isso. Não se esqueça de deixar o like, de se inscrever no canal, tá bom? Beijo para vocês e até o próximo vídeo.